você tá aqui, você já percebeu que chegou a hora da nossa fase dedutiva. Eu vou usar mais o português aqui do que o inglês para te ajudar. Bom, na fase dedutiva é a fase do é onde você começa a entender por que você estudava determinadas estruturas, por que você usava dessa forma, por que você dizia assim ou assado. Na aula de hoje, a gente vai ver uma estrutura chamada de Present Perfect Continuous. Você se lembra que nós já vimos o Present Perfect? É aquele tempo verbal que fala de experiências, né? Que você usa quando você vai falar sobre experiências, que você usa quando você vai falar sobre alguma ação que começou no passado, mas tem um efeito aqui no presente. Bom, existe o amiguinho dele, o Present Perfect Continuous, e é esse o tema da nossa aula de hoje. Deixa eu passar o meu slide aqui para te mostrar que hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect Continuous. Basicamente, eu vou começar a nossa aula te mostrando essa timeline. Dá uma olhadinha nessa timeline. Deixa eu acionar minha caneta para eu poder riscar. O que você está vendo aqui? Eu vou te ajudar a entender. Aqui, vamos pensar que é o futuro, certo? Nessa linha do tempo. Onde está escrito now é o presente. E aqui é o passado. Então, nós temos uma ação iniciando no passado. Aqui está o presente, aqui está o futuro. Eu quero que você preste muito bem atenção nessa linha ondulada que você está vendo aqui. Vou até ondular por cima com a canetinha vermelha. Pronto. Essa linha ondulada, que é uma linha que inicia no passado e ela vai até o presente. É exatamente isso que é o Present Perfect. Ele é um tempo verbal que a gente vai utilizar para falar de ações que começaram no passado, mas que continuam a acontecer no presente. Então, por exemplo, se você quiser dizer em inglês que você está estudando, eu venho estudando inglês há não sei quanto tempo, você vai utilizar o Present Perfect. I have been studying English for não sei quanto tempo. Se você quer dizer em inglês que você trabalha num determinado lugar há algum tempo, I have been working here since tanana. É esse tempo verbal que nós vamos utilizar quando nós quisermos dizer alguma coisa que começou no passado, mas que continuou até aqui o presente. Continua sendo verdade no presente. Por isso que eu dei, por exemplo, essa ideia, né? Por exemplo, quem faz faculdade, quem estuda ou quem trabalha num determinado lugar. A gente sempre está falando de alguma coisa que começou lá no passado, mas ela vem se arrastando aqui para o presente. Então, se isso for verdade, Present Perfect Continuous na cabeça. Vamos ver qual é a estrutura, como é que ele é formado. Você vai ver que hoje eu trouxe para você a coisa meio colorida. E aí eu já te ajudo a entender quem são essas cores. Primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte. Para formar esse tempo verbal, eu não vou precisar de um código, eu vou precisar de 2 códigos. Então, a formação desse tempo verbal, ela vai acontecer sobre o código have e sobre o código been. Been, você pode dizer mais americanizado, ou been, um pouquinho mais britânico. Tá tudo certo. Então, eu tenho 2 códigos, certo? Coloca na sua cabeça. Present Perfect Continuous, 2 códigos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura. Eu tenho he, então aqui eu tenho sujeito, eu começo com sujeito. O meu código, meu primeiro código, have, nesse caso tá has, porque eu estou combinando com o sujeito, lembra? Para he, she, it, eu uso has. Para todas as outras pessoas, I, you, we, they, eu uso have. O meu segundo código, o meu verbo, então, qual é a ação dessa frase? É do verbo to drive, dirigir. O ing é o meu ing que vai me dar essa ideia de continuous. Lembra lá do past continuous, simple continuous? Ok, very good. E temos o complemento. Então, basicamente, para formar essa estrutura, é claro que você já viu que a frase, essa frase que eu estou te apresentando aqui, é uma afirmativa. Eu preciso de sujeito, código, verbo, ação, qual é a ação que eu quero passar, ing, complemento. Nessa frase eu tenho He has been driving since 8 o'clock. He has been driving since 8 o'clock. A gente está utilizando esse since, que quer dizer em português desde,
que está me mostrando o exato momento em que uma ação começou. Então, começou 8. É desde 8 horas que ele está fazendo isso, que ele está dirigindo. He has been driving since 8 o'clock. Então, você vai muito ver, com essa formação do present continuous, o since, e você também vai ver o for, que seria por não sei quanto tempo. Está ligada à duração de alguma coisa. Então, por exemplo, se você quer dizer que eu estou trabalhando aqui há 5 anos, então você diz olha a estrutura. I have been working here for 5 years. I have been working here for 5 years. Ok? Eu posso pegar isso e simplesmente, se eu quiser utilizar o since, lembra? É quando começou. Quando começou a ação? I have been working here since 2015. Então, 2015. Certo? Quando é que começou? Since. A duração, for. Very good. Então, a gente já conheceu a forma afirmativa. E a forma negativa e interrogativa, Teacher Lori? Isso você já sabe. Já sabe por quê? Porque a gente já viu que para fazer negativo, o que eu preciso? Aplicar o not. Mas onde é que esse not vem, Teacher Lori? Exatamente. Eu vou colocar ele entre os dois códigos, tá? Entre o have, tá? Nesse caso aqui a gente está usando has, por causa do he, mas entre o have e o been. Então, ele não está dirigindo desde 5 horas, desde 8 horas, fica assim. He has not been driving since 8 o'clock. Se eu quiser perguntar, tranquilo. Eu já sei que o código passa para frente. Mas que código? O have. Então, ó. Nesse caso, a gente está utilizando o has por causa do he, ok? Has he been driving since 8 o'clock? Coloquei a interrogação. Boom. Formei negativa, interrogativa e afirmativa. Show! Beleza. Aí você pode estar me perguntando, Teacher Laura, me dá mais exemplos? Então, bora. Vamos ver exemplos. Olha lá. I have been writing articles on different topics since morning. Uma coisa interessante é que esse I have, eu posso ver como contração, ok? Então, eu posso ver, ó. I've been writing articles on different topics since morning. Então, ó, quando é que começou? Começou de manhã, desde de manhã. Segundo, he has been reading the book for 2 hours. Qual a duração? 2 hours. Então, ele vem lendo esse livro por 2 horas. He has been reading the book for 2 hours. They have been waiting for an hour. They have been waiting for an hour. Eles estão esperando por 1 hora. Qual é a duração? Tem 1 hora que eles estão aqui esperando. She has been cooking all morning. She has been cooking all morning. Ela vem cozinhando a manhã inteira. A gente no Natal cozinhando a manhã inteira para poder cear à noite. She has been cooking all morning. Ela tá cozinhando a manhã inteira. Ela começou, mas ela ainda continua. He has been working there for 5 years. He has been working there for 5 years. Então, ele está trabalhando lá com a duração? 5 anos. Beleza? E aí você pode estar na sua cabeça, tá, mas como é que eu vejo mais claramente a diferença entre o present perfect e o present perfect continuous? Então, vamos mergulhar. Dá uma olhada. Eu te falei que o present perfect continuous é aquele tempo verbal que eu vou utilizar quando eu for falar de experiências. Então, dá uma olhadinha nessa timeline aqui do present perfect. Quando eu estiver falando de experiências, eu vou utilizar esse cara. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o futuro, eu tenho o presente e eu tenho o passado. Vê que ele utilizou born, né? Que é o nascimento. Então, eu vou falar de experiências. Todas as vezes que eu quiser falar de experiências. Se eu já comi alguma coisa, se eu já bebi alguma coisa, se eu já estive em determinado lugar, se eu já dancei determinada música, se eu já ouvi determinado artista, se eu já li determinado livro, experiência. Quando não interessa para o present perfect. Ele não tem interesse em saber. É um tempo verbal um pouquinho mais
delicado, principalmente para estudante brasileiro, que fica meio assim, já que não existe esse tempo verbal em português, tá? Mas é só a gente entender. Se eu quiser falar de alguma coisa que aconteceu no passado e que eu tenho resultado aqui no presente, eu vou utilizar o present perfect. Assim como todas as vezes que eu for falar de experiências, eu vou utilizar o present perfect. Por outro lado, eu vou utilizar o present perfect continuous quando eu estiver falando de alguma coisa que começou no passado, mas que continua no presente. Não acabou. Então, se você quer dizer, por exemplo, eu estou estudando, né? Porque em português a gente usa o tempo verbal presente e às vezes o presente contínuo. Eu estou estudando. Mas em inglês a gente utilizaria o present perfect. Eu venho, é como se ficasse assim em inglês. Eu venho estudando inglês desde. Eu venho trabalhando neste lugar desde. Eu venho fazendo crossfit desde por não sei quanto tempo, ok? Então, essa é basicamente a diferença entre o present perfect e o present perfect continuous. Gente, eu altamente recomendo que você faça o download dessa aula, que você anote e principalmente que você sente para estudar analisando as diferenças entre o present perfect e o present perfect continuous. E que você forme as suas frases. Frases sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Se coloque como sujeito ativo do processo. E lembre, todas as vezes em que você quiser soar mais natural, mais confiante, utilize o present perfect continuous, porque os nativos utilizam muito. Então, muito você vai ver em séries, em filmes, em músicas, esse tipo de tempo verbal. Vale a pena estudar, vale a pena ficar próximo dele, principalmente fazer repetições. Escreve aí no seu caderno e vai repetindo, e você vai perceber que todas as vezes em que você repete, você vai se sentindo cada vez mais natural e mais confiante para falar. Beleza? Aula curtinha, só para poder te dizer desse tempo verbal que não é nada difícil, é bem simples de entender. Faz o download da aula e continue estudando. Eu vejo você na próxima aula. Bye, bye!